darem 5 razões para as eliminações do Corinthians. Sincereto, me explica essa eliminação do Corinthians em 5 razões. Arnaldo, me explica em 5 razões. Dei as minhas 5 também. Vou mostrá-las aqui no nosso telaço. Não, primeiro você explica por que eu não dei as minhas razões. Porque pode ser que eu fugi porque eu não vi o jogo, que eu estava fazendo altos e baixos. Um grande jogo. Altos e Vasco. Um jogo de altos e baixos? Altos e baixos. Um jogo de baixos. Um jogo de baixos. Então, será que o que tem de ponto em comum nas avaliações do Cereto, do Arnaldo, e como o Lédio estava mais ligado no Vasco? Eu fiz a minha também, acompanhei os 2 jogos do Corinthians. Curiosamente, olha só como você pode ver um jogo ou uma eliminação de várias formas. Só há um ponto comum a mim, Cereto e Arnaldo, que é a expulsão do Pedrinho. É muito claro que o Corinthians estava jogando muito bem ontem, no começo da partida. O Pedrinho perdeu a cabeça, foi expulso e isso afetou demais o desempenho e as chances corintianas. As minhas razões foram as seguintes, amigo, preparado aqui para as pedradas. Time ruim do ano passado. Isso fez com que o Corinthians, muito cedo na temporada, se deparasse com um mata-mata contra um time traiçoeiro, que é o Guarani do Paraguai, líder do Campeonato Paraguaio nesse momento, goleou o Olímpia no fim de semana e não deu tempo, embora o Corinthians tenha melhorado para esse ano, tenha trazido alguns bons jogadores, não deu tempo de, em tão pouco tempo, tornar o time que era muito ruim no ano passado, na minha avaliação, muito burocrático, muito sem sal, bom o suficiente para ser confiável nessa altura do campeonato. Então, acho que a campanha ruim do ano passado é um ponto. A expulsão do Pedrinho, ela é óbvia. Às vezes, eu acho que a melhor explicação do futebol é a mais simples. Eu fiquei muito atento às entrevistas depois do jogo e muita gente explicando por arbitragem, como vocês também explicam. Eu não vejo influência da arbitragem, sinceramente, na eliminação do Corinthians. E às vezes eu acho que a explicação mais simples é a melhor. O Bozelli e o Luan falaram o seguinte: a gente não tem que ficar dando desculpa. Criamos várias chances, não fizemos os gols. Num duelo em que a gente viu um certo equilíbrio, os gols perdidos pelo Corinthians fazem a diferença nos 2 jogos. O Cássio, que é o jogador mais vitorioso da história do Corinthians, falhou no gol do Guarani. Acho que é muito claro que era uma bola defensável e o Cássio falhou no gol. E acho que teve uma alteração infeliz do Thiago. Acho que o Thiago já melhorou o time. O Corinthians já joga melhor em relação ao ano passado. Acho que ele acertou na escalação inicial, ao jogar com o Love, que é um cara mais cascudo para um jogo desse tamanho, e com o Pedrinho, porque isso inflamou a torcida. Era um jogo muito grande para Janderson e Everaldo, como os dois demonstraram no Paraguai. Então, acho que o Thiago acertou na escalação inicial. Mas quando, muito cedo, ele tira o Wagner Love, que não tinha condição de jogar, e coloca o Gustavo, ali é quase que um recado assim, ó, acabou o jogo, é bumba meu boi, bola na área, porque o Gustavo não consegue matar uma bola no chão, é só pelo alto. Ali passou um recado que só tinha uma alternativa para o Corinthians, chuveirinho na área, o time parou de jogar, e essa alteração é o ponto que eu destaco do trabalho do Thiago. Cereto, você quer defender os seus pontos? Bom, primeiro dizer que os seus pontos são perfeitos. Tá? São perfeitos. Obrigado, muito obrigado. E os meus pontos, incompetência da diretoria tem muito a ver com o seu primeiro ponto, o time ruim do ano passado, porque uma coisa tem a ver com a outra. A diretoria contratou muitos jogadores ruins no ano passado, tanto é que dispensou um caminhão de jogadores ruins esse ano, sinal de que contratou mal. E um detalhe que eu acho que a gente já tocou aqui ontem, mas eu queria tocar com mais detalhes hoje. A questão do trabalho do Thiago Nunes começar só em janeiro. Foi opção do Thiago Nunes, mas a diretoria aceitou. Quando ela escolhe o Thiago Nunes para mudar o modelo de jogo, ela também aceita o pacote dele começar a trabalhar só em janeiro. E joga fora 8 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians atrasou a preparação com 8 rodadas do Campeonato Brasileiro. O senhor permite uma discordância desse seu ponto? Claro, eu permito sempre uma discordância. Eu acho que se o Thiago chegasse no ano passado para trabalhar com um time que ele não iria ter nesse ano, porque ele ficou observando a equipe. Então ele falou, o Ralf não me interessa, o Jadson não me interessa, preciso de um outro zagueiro, o Manuel não me interessa, pode dispensar. Eu acho que só teria desgastado o Thiago. Porque ele já trabalharia numa reta final de campeonato xoxo, brocochô, e talvez ele terminasse o ano desgastado. Não necessariamente ele não trabalhou em dezembro, né? Ele pode ter não trabalhou no dia a dia. Ele indicou reforços, indicou dispensas. Nesse ponto eu discordo um pouco de você. Do ponto de vista do Thiago, eu acho perfeito. Do ponto de vista do Corinthians, eu não sei se foi a melhor opção esperar pelo trabalho do Thiago. Embora não estou criticando o trabalho do Thiago, hein? O Thiago é o menos culpado na história aqui.
Expulsão do Pedrinho, ok. Ambos concordamos. Péssimo jogo no Paraguai. O Corinthians perdeu a classificação no Paraguai. Você achou que foi um péssimo jogo no Paraguai? Eu achei que foi um jogo bem ruim no Paraguai. Nós temos os números dos confrontos, diretor, para mostrar? Porque eu acho que o Corinthians perdeu muito gol lá, sabia? Criou e perdeu muito gol. Perdeu também, mas principalmente nos primeiros 15 minutos o Corinthians deu muita brecha pro Guarani do Paraguai, não por acaso, em cima do Sid Clay. E aí é outro ponto que eu elenquei. Tanto lá quanto cá, o Sid Clay foi uma avenida. Foi. Né? Acho que foi até uma decisão infeliz do Thiago também escalar o Sid Clay. Não tão decisiva, né, ontem, mas eu acho que foi infeliz. Sobretudo porque o Piton tá pedindo passagem, o garoto tá muito bem, sempre que entrou foi bem. Agora, na soma dos dois jogos, a gente vê um Corinthians criando chances mais do que suficientes para se classificar. No número de finalizações, número de chances, o Corinthians criou para se classificar. É que, como disse o Bozelli, falando até com o chamado lugar de fala, né? Porque ele é o centroavante do time, a equipe perdeu muito gol, cara. Perdeu muito gol mesmo. E olha a soma dos dois, né? Nos dois jogos. O Corinthians teve 12-7 de finalizações certas, 25-13 de erradas, trocou 834 passes contra 353, teve a bola, teve mais escanteio, teve o dobro de cruzamentos, mas perdeu muito gol. Perdeu muito gol, mas fez os 2 gols e tomou... De novo, a gente falava isso, né? O grande desafio do Corinthians é não tomar gol. O Corinthians tomou gol em todos os jogos da temporada, com exceção do clássico contra o Santos. Verdade. O único jogo que o Corinthians não tomou. Então, há uma diferença básica em relação à postura do time do Carille para o time do Thiago Nunes, pro bom e pro ruim, né, para a questão do modelo de jogo. Mas, assim, o Carille fecha a casinha, não ia tomar tanto gol. Não sei também se ia fazer. Também não ia fazer, né? Não ia criar tanta oportunidade. Exatamente. E a última da arbitragem, para... E aí a arbitragem... Eu vou pegar o teu gancho. A arbitragem, eu acho que a arbitragem usou critérios diferentes para mostrar os cartões. Foi rigorosa demais na expulsão do Pedrinho, principalmente no cartão amarelo do Pedrinho, no primeiro cartão amarelo do Pedrinho para a Taça Libertadores da América. Eu acho que não é o cartão que pode ser dado. Eu sei que os especialistas em arbitragem da nossa central do apito discordam e já disseram que o Pedrinho foi bem expulso. E, para mim, não houve falta do Gil em cima do jogador, não me lembro agora o nome do jogador do Guarani do Paraguai, exatamente no lance em que saiu o gol de falta. Para mim não houve, o Gil sequer toca no jogador do Guarani do Paraguai. Então houve é fato. Na minha análise, o Corinthians foi prejudicado pela arbitragem. Então aqui os pontos do Cereto. Sim. Incompetência da diretoria, expulsão do Pedrinho, péssimo jogo no Paraguai, opinião dele, escalação de Sid Clay. E arbitragem, discordei aqui de alguns pontos. Arbitragem, por exemplo, eu acho que não houve influência, mas teremos Sandro Merahit aqui para dar a palavra do especialista na arbitragem. Ele conhece bem o árbitro do jogo. Muito, né? Muito bem. Foram parceiros na Copa. Você achou que não foi falta do Gil, no gol do... Eu achei que, depois se a gente... Eu acho que com o Sandro a gente vai analisar, mas depois se a gente vê com mais calma, com mais detalhe, eu achei que o Gil não encosta no cara. O Gil tira o pé, toma o drible, tira o pé e eu achei que não foi falta. Okay. Posso estar completamente equivocado. Olha o Cassião no time do Paraguai ali. Agora o Cassião falhou. O Cassião falhou no distintivo do Guarani. E foi uma falha do Cassião. É quase uma assombração, né? Esse Cássio no escudo do Guarani. Eu procurei, acho que assim, dividir as minhas razões nas duas partidas. Eu também concordo com o Cereto que a eliminação ela foi, digamos, elaborada na derrota no Paraguai. E acho que o Corinthians, não que ele tenha jogado pessimamente no Paraguai, mas 0-0 fora de casa é um resultado ruim. Derrota de 1-0 é um resultado péssimo. Mas derrota... o Inter empatou de 0-0 e fez o resultado. Então. Sim, então, mas é um resultado ruim, não achei bom. O Inter, ainda mais com um a mais. Mas soube reverter. Fazer. Então eu vou chegar no jogo da volta. Mas assim, eu acho que o 0-0 é ruim. Muitas vezes. É péssimo. O 1-0 é péssimo e o 2-0 é praticamente irreversível. Então o Corinthians tinha um resultado péssimo para reverter. Acho que lá, embora não tenha feito uma atuação trágica, a parte final da partida e a não entrada do Wagner Love para tentar fazer um gol, e ele é o único jogador capaz de, com o Bozelli, criar alguma chance de perigo, foi o grande erro do Thiago Nunes na eliminatória, para mim.
Não entrar o Wagner Love para o Paraguai é indesculpável. Não entendo, até agora não entendo, e para mim não tem nenhuma explicação, nenhuma justificativa, a não ser, se a gente perder por 1-0 até vai, a gente vai conseguir reverter. Não vai conseguir reverter, a não ser que faça uma partida perfeita. E o Corinthians quase fez uma partida perfeita. Só que, para você fazer uma partida perfeita, não pode dar nada errado. E teve a expulsão do Pedrinho, que inviabilizou o plano do Thiago Nunes. Eu acho que o Thiago Nunes, por todos os motivos que vocês escreveram, as carências do elenco, a recente chegada e tal, ele não tinha um plano B para o jogo. Ele elaborou muito bem o plano A. Vou jogar com 2 centroavantes, vou jogar com 2 meias de criação, vou jogar com os mais experientes, os mais cascudos para um jogo que eu não posso errar. E aí o seu jogador menos experiente, recém-chegado, errou. O jogo do Paraguai, para mim, mostrou que era um duelo muito grande para Everaldo e Janderson. O tamanho do jogo, 2 atletas que não têm história no clube, não têm muita história no futebol ainda. E eu concordei com você, eu acho que o Love entrou bem no jogo. Não tinha pensado no Paraguai, mas eu concordo. Depois com o Madison, né? O Madison entrou no A Paraguai. última alteração... O Madison entrou no Paraguai. Madison entrou no Ele Paraguai. conversou... Outro garoto também. Outro garoto. Ele conversou com o Madison e Wagner Love para fazer a última alteração. Quando ele escolheu o Madison, eu falei, Thiago, por favor, me ajuda. Eu te defendo aqui, acho que você é o melhor técnico do Brasil. Pelo trabalho em 2019, o melhor técnico brasileiro. Continuo achando, todo mundo está me escrachando, mas eu continuo achando ele muito bom, tem várias virtudes, mas aquela de não colocar o Love no Paraguai, para mim, foi indesculpável.